Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje eu vou te ensinar algo que vai facilitar a sua vida em 10 vezes aqui nas opções. Uma das coisas que você tem que aprender já logo no começo e serve também para quem está prestando provas aí do mercado financeiro, agente autônomo, essas certificações aí, tudo cai essa matéria aqui e na prática, na realidade, é bastante útil. Então hoje você vai ver gráfico das opções, ou gráfico de payoff, ou diagrama de retorno. Então vamos lá! Antes da gente começar, vou pedir na parceria para deixar seu gostei. Quem for novo, se inscreva aqui embaixo, ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Vem para minha tela aqui. Então tem vários nomes para isso daqui, é a mesma coisa. A gente usa esses gráficos sempre que você montar uma operação, seja no Profit, seja no OpenLab, seja em qualquer plataforma, você vai ver esse gráfico. Se você pegar livro para ler de opções, você vai ver esses gráficos. E aqui você vai aprender como é fácil de você ler ele. Tem uma série de regrinhas que vai facilitar você entender. Então, para você dar uma assustada, vou te mostrar, caso você não saiba que os gráficos são esses. Olha aqui esse monte de rabisco. Por exemplo, vou clicar aqui, dá uma olhada. Isso aqui são os gráficos de payoff. Se você clicar aqui, ó, essas coisas, todos esses gráficos que você está vendo aqui são gráficos de payoff. E eu vou te explicar ele de um jeito fácil. Se você abrir o Profit, ó, por exemplo, eu escolhi aqui, já deixei pronto uma operaçãozinha simples e você tá vendo aqui é esse gráfico, eu chamo ele de gráfico de payoff, né? Isso aqui que você vai aprender agora. Então, esses gráficos todos aqui, vamos voltar aqui para a aula, a gente pode dividir em 4 partes. Eles servem para a gente entender se a operação, se a opção, se a ação também, a gente pode enfiar uma ação nesse gráfico também. Se essa operação que a gente estiver fazendo vai dar lucro, se vai dar prejuízo, caso a ação suba ou caia ou fique no mesmo lugar. Serve para a gente ter uma noção instantânea do que pode acontecer. Na hora que eu olho aqui, isso aqui é o gráfico, só que tá sem nenhuma linha, né? Se você olhar aqui esses outros desenhos, dá uma olhada que tem uma linha no meio aqui, que é realmente o gráfico. Isso aqui é só a estrutura. E sempre que eu vejo essa estrutura, eu divido ela em 4 partes. A parte de cima sempre vai ter uma linha no meio. Como você pode olhar aqui, ó, sempre tem essa linha do meio aqui. Sempre, ó, tem uma linha do meio, essa linha do meio. Essa linha do meio serve para separar o lucro do prejuízo. Então, sempre que a gente olhar esse gráfico, a parte de cima é o lucro, a parte de baixo é o prejuízo. E quando a gente vai analisar isso aqui, vamos colocar uma operação, por exemplo, uma dessas daqui. Você pode ver que no meio é sempre onde às vezes atravessa a linha. Então o meio é um ponto importante, porque geralmente o meio é o nosso ponto zero, aonde a gente monta a operação. Então esse ponto do meio é o ponto inicial. Se eu montei uma operação, é aqui que eu vou começar. E daí, se for para a direita o gráfico, seria uma simulação se eu teria lucro ou prejuízo se a ação subisse e para o lado esquerdo se a ação caísse. Então lembra de dividir isso aqui sempre em 4. A parte de cima é o lucro, a parte de baixo é o prejuízo, a parte da direita é a ação subindo, a parte da esquerda a ação caindo. Então vamos olhar aqui, isso é uma compra de uma ação. Então aqui, coloquei a compra de ação nesse gráfico para você entender. Como que funcionaria a compra de uma ação no gráfico? Funcionaria assim, tá vendo essa linha azul? Seria o lucro ou prejuízo que a gente vai ter se a gente comprar a ação. Se a gente compra uma ação e uma ação sobe, o que acontece? E se ela cai, a gente tem lucro ou prejuízo? Esse gráfico está aqui para responder isso. Então, na hora que eu comprar a ação, eu vou estar exatamente no meio, como eu te falei. Na hora que a gente compra a ação, a gente acabou de comprar e o lucro é zero. A gente não tem lucro nem prejuízo. Eu comprei e paguei um valor, eu posso vender na mesma hora pelo mesmo valor, teoricamente. Então é isso, o gráfico está mostrando que a hora que eu compro a ação, eu estou no 0 a 0, eu não tenho lucro e não tenho prejuízo. E o objetivo desse gráfico é exatamente isso, a gente saber se vai ter lucro ou prejuízo. E se a ação subir, por exemplo, eu estou agora simulando que eu paguei 10, vamos supor que a ação subiu e está 11. Se você pagou 10 e agora está 11, você tem quanto de lucro? É claro, você tem R$1 de lucro. Você passou de 10 para 11. Então o gráfico, olha que interessante. Aonde está a informação que a gente precisa? Está nessa linha azul aqui no meio do gráfico. A linha azul, você pode ver, no R$10, ela está no zero. Tá vendo essa linha do meio?
ela mostra o lucro ou prejuízo. Quando a gente acabou de comprar a ação, você pode ver que ela está no zero. Na hora que a ação sobe, então o ponto aqui na linha azul, ó, vamos pôr aqui, a ação está 11, então vai estar nesse ponto aqui. Nesse ponto, se a gente buscar aqui nessa coluna aqui, nessa linha vertical, a gente vai ver que vai estar no 1. Então saiu do 0 e foi para o 1. E a linha horizontal saiu do 10 e foi para o 11. Então, se a ação saiu do 10 e foi para o 11, a gente vê aqui, ó, como você pode ver aqui na minha tela, a gente segue a linha azul e encontra R$1 de lucro. Uma compra de ação parece ser fácil. Se sobe R$5, você ganhou R$5. Se caiu R$5, você perdeu R$5. Mas tem operações com opções que é bagunçado, que às vezes é difícil de você entender o que pode acontecer, porque tem várias opções. Na hora que você olha o gráfico de payoff, essa informação vai vir para você de um jeito fácil. Então, do mesmo jeito que se a gente comprou uma ação de 10 foi para 11, a gente teve R$1 de lucro, se a gente vê o seguinte, então vamos supor que do valor que estava a ação caiu, ela foi para R$7. Se foi para R$7, quanto de lucro ou prejuízo a gente vai ter? A gente então segue essa linha azul para descobrir. Então, seguindo a linha azul até chegar aqui na altura dos R$7, a gente descobre que a gente teria R$3 de prejuízo. Por quê? No começo a gente comprou por 10, caiu para 7, R$3 de prejuízo. E essa linha diz para a gente exatamente isso. Então, na hora da gente montar a nossa operação lá no Profit, o gráfico vai trazer essa informação para a gente de qualquer operação que a gente fizer. Ou se você estiver fazendo uma prova, caso você entenda bastante de opções e queira mudar de profissão, saiba que opções caem em várias provas aí. Se você quiser entrar para o mercado financeiro, é uma alternativa, até um mercado muito bom. E isso aqui cai em prova, é algo que a gente usa no dia a dia e cai na prova desse pessoal. Então aqui, quando a ação cai para R$7, a gente segue a linha e descobre que daria R$3 de prejuízo. Então aqui, a ação caiu para 7, o lucro daria menos 3, que na realidade significaria R$3 de prejuízo, como eu escrevi aqui na tela. Na hora que a gente entra em opções, isso aqui é uma operação com opção. Vem algumas características. Aqui na ação você pode ver que a linha, ó, ela continua para cima dos dois lados. Ela continua para cima quando a ação sobe, de um jeito que não acaba de subir. Se o gráfico fosse maior, essa linha continua na diagonal e ia continuar subindo. Para baixo, a mesma coisa. O que isso significa? Quando a gente tem uma linha na diagonal que sai para fora do gráfico na diagonal, significa que esse movimento não teve um fim nessa área do gráfico. Significa um movimento ilimitado, um movimento infinito, sem fim. É claro que existem algumas operações aqui que o fim seria quando a ação chegasse em zero. No caso aqui da ação, o prejuízo da ação, teoricamente, é ilimitado. Então essa linha aqui na diagonal continua, o prejuízo vai aumentando. O prejuízo é 3, 4, 5, 6. Só vai chegar no fim mesmo quando a ação chegar em zero. Então ela não termina aqui. Então é uma informação importante você conseguir distinguir quando o movimento que você está enxergando é limitado, se tem fim ou não. Como que a gente vê isso? É muito fácil. Aqui no gráfico, se a gente tiver uma linha horizontal, como você está vendo, o valor tem um fim, o valor é limitado. Então, para o lado direito, é a ação subindo. E se a parte aqui, a linha azul, está acima aqui na área do lucro, lembrando, para cima é lucro, para baixo é prejuízo. Então, aqui a gente vê o seguinte, que para cima, essa operação que você está vendo, ela passa a ter lucro conforme ela anda para a direita. Isso significa que ela tem lucro conforme a ação sobe, até chegar aqui num valor e nesse valor para. Por exemplo, aqui poderia ser 0 e aqui seria às vezes R$3 de lucro. E aí, se anda na horizontal esse gráfico, significa que o lucro parou exatamente aí nesse valor de talvez, sei lá, R$3. E se foi na diagonal, significa o quê? Aqui a diagonal está para baixo na área do prejuízo e está para o lado esquerdo. Então, conforme a ação cai, para o lado esquerdo e a ação cair, o prejuízo vai aumentando. Então aqui você vê, da mesma forma que a ação, ó, você vai ver que vai aumentando o prejuízo. Igual aqui, ó, tá vendo? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, negativo, né? Então seria o prejuízo. Aqui também seria assim. Então essa operação que você está vendo, conforme a ação cai, você vai tendo um prejuízo cada vez maior. Então aqui, o que é importante você perceber? Todo movimento na diagonal significa um movimento ilimitado. Se é para baixo aqui, é prejuízo ilimitado.
Se é para cima, como por exemplo nesse daqui, ó, tá vendo que o movimento está indo para cima de maneira na diagonal, significa que o lucro nessa operação é ilimitado. Então você tem que prestar atenção nisso, porque eu fiz algumas regrinhas super fáceis só de você perceber para que lado que está esse movimento sem fim aqui. A diagonal do gráfico está para onde? Essa linha inclinada aqui está para onde? Você tem que decorar isso. A linha horizontal significa que o lucro ou prejuízo tem fim, tem um limite. Nesse caso aqui, como está na parte de cima, então o lucro é limitado e aqui esse aqui tá, o prejuízo está na diagonal, então ele está um prejuízo ilimitado. Então, como eu falei, ó, nessa operação aqui, se a ação subir, o lucro é limitado, tem um fim. E aqui, se a ação cair, o prejuízo é ilimitado. E aqui eu falei, é claro, é limitado sempre até chegar a zero. No caso aqui, isso é uma venda de put. Nas provas, o pessoal usa os termos diferentes, né? Em vez de falar venda de put, eles falam que a pessoa ela lançou uma opção de venda. Fica ruim pra caramba isso, né? Ó, o cara é um lançador de uma opção de venda. No caso aqui, o que eu costumo falar é uma venda de put. Então, o cara que vendeu uma put, eu faço isso sempre. Eu recebo um valor, que é o prêmio, e o prêmio é aquele valor ponto final. Então, na venda de put, se a ação cair, eu vou comprar ela, e eu vou comprar ela pelo preço do strike, que é o preço do exercício que o pessoal fala, né? Então, se eu vou comprar essa ação pelo preço do strike e ela caiu bastante, se eu fosse contabilizar isso, fosse encerrar tudo, eu poderia ter um prejuízo e esse prejuízo vai aumentando conforme a ação não para de cair. Então isso aqui é uma venda de put, teoricamente o prejuízo é ilimitado e o lucro é só o valor do prêmio aqui. Isso daqui que a gente está vendo, o que que é? Eu sei que eu falei muitas coisas e foi um pouco rápido, então vou te mostrar minha linha de raciocínio. Você precisa descobrir o seguinte: se o lucro é limitado ou ilimitado. E também o prejuízo aqui nessa operação, ele tem fim ou não? Ou ele é ilimitado? Outra coisa, o lucro acontece quando a ação sobe ou quando a ação cai? Isso muda, tá? Em opções você pode lucrar quando a ação cai. Isso aqui vai te dar prejuízo quando a ação sobe ou quando a ação cai? Para a gente responder isso, a gente tem que lembrar daquela separação em 4 coisas. Para cima é lucro, para baixo é prejuízo. Para a direita é se a ação subir, para a esquerda é se a ação cair. Então vamos lá, para a esquerda é se a ação cair. E para a esquerda tá onde? Tá embaixo. Tá vendo isso aqui, ó? Tem essa linha do meio que separa o lucro de cima com o prejuízo de baixo. Então, a parte do prejuízo tá pro lado esquerdo. Então, essa operação aqui ela vai ter prejuízo caso a ação caia. E o lucro tá onde? O lucro é a parte de cima. A parte de cima está do lado direito, então o lucro aqui acontece se a ação subir. Para o lado direito significa que a ação está subindo, conforme vai para a direita a ação vai subindo. Essa linha azul aqui é a informação, então se ela está indo para cima, está aumentando o lucro. Se ela está indo para cima e para a direita ao mesmo tempo, ela está aumentando o lucro conforme a ação sobe. Então é essa informação que esse gráfico está trazendo para a gente. Então vamos supor, você não sabe que operação é essa, mas você sabe que ela é boa se o mercado subir. Poxa, acho que Petrobras vai subir muito, eu posso às vezes montar essa operação. Via Varejo vai cair, vou poder montar essa operação? Não posso, porque se eu acho que vai cair, se eu monto a operação que funciona assim e a ação cai, eu tenho prejuízo. Que operação que é essa aqui que tem um prejuízo controlado, um prejuízo limitado e um lucro ilimitado na alta? Isso aqui é uma compra de uma call. Em outras palavras, nas palavras do pessoal que faz prova, aqui a pessoa vai comprar uma opção de compra, ou seja, ele vai ser titular de uma opção de compra. Então aqui, só para você entender, por que que funciona assim? O cara que compra uma opção, ele paga aquele valor e o prejuízo acaba ali. Se você gastou R$1 para comprar uma opção, você não pode ter um prejuízo maior que R$1. Então, por exemplo, aqui, o prejuízo tem um fim, ele é limitado, porque é o valor que você gastou. Gastei lá R$1, você vai chegar aqui num R$1 de prejuízo e vai parar aí. Só que no caso da call, ela vai valorizando conforme a ação vai subindo. Então, se a ação vai subindo, essa call vai valorizando. Você vai tendo lá de 1, vai para 2, vai para 3, vai para 4, vai para 5. Seu lucro vai aumentando conforme a ação vai subindo.
E é isso aqui que esse gráfico está mostrando. Agora aqui, para você saber muito rápido que operação você está enxergando, eu criei algumas regrinhas. Eu tive que ensinar alguém presencialmente sobre gráfico de payoff. E eu comecei a visualizar a dificuldade que a pessoa tinha de interpretar, de ter essa visão das opções, que operação que é. Então eu criei algumas regrinhas super fáceis, mega fáceis. Se você decorar, você consegue bater o olho num gráfico e já responder se é uma compra, se é uma venda, se é call ou se é put. Eu brinquei aqui que é a regra do ilimitado, porque a gente vai reparar exatamente nessas linhas da diagonal, que são linhas que mostram, que demonstram um movimento ilimitado. A regra do ilimitado é o seguinte: se você tiver uma linha ilimitada, né, essa diagonal para a esquerda, sempre vai ser put. Então olha esse aqui, é para a esquerda o ilimitado, que é essa diagonal? Não, não é para a esquerda. Então não é put. Ilimitado para a direita é call. Então aqui, o ilimitado aqui, esse movimento tá para a direita? Tá sim. Então a gente sabe que é uma call. Isso aqui é uma operação com call. Outra coisa, se esse movimento ilimitado, se ele estiver para cima, se ele estiver para a parte do lucro, significa que a gente está lidando com uma compra. Vamos voltar nesse aqui. Então o que é isso? É um ilimitado para a direita, então uma call, e é para cima, é nessa parte do lucro. Significa então, você já sabe que é uma compra de uma call. Se você for usar as palavras da prova, titular de opção de compra. Aqui, ilimitado para baixo, é uma venda. Se tiver para baixo, que nem aqui, você sabe que é uma venda. Então olha esse aqui, o movimento ilimitado, essa diagonal, tá para baixo, então é uma venda, e tá para o lado esquerdo. Então isso aqui é uma venda de uma put, ou seja, um lançador de uma opção de venda. Essa regra é a regrinha de ouro para você ficar bem automático no gráfico de payoff aqui, no diagrama de lucro ou prejuízo. Agora a gente pode olhar vários gráficos na internet que você vai conseguir saber do que se trata muito rápido. Vamos ver aqui alguns. Por exemplo, esse aqui que está no site, que é o finserve.lu, não sei nem que site é esse, mas achei esse gráfico. Essa operação aqui, tem 4 operações aqui. Essa primeira, vamos tentar pensar. Essa primeira, o ilimitado, essa linha diagonal tá para a direita, então você sabe que é uma call. Tá para cima, ó, tá vendo? Tem uma linha preta no meio dividindo a parte de cima e a parte de baixo. Se a gente traçasse uma linha aqui no meio para separar a direita e a esquerda, você pode ver que a diagonal tá para a direita. Então tá para a direita e para cima. Então isso é uma compra de uma call. Essa pessoa é titular de uma opção de compra. Do lado, essa outra operação aqui, é claro, tem até as palavras em inglês aqui da operação, mas enfim. Essa da direita, movimento ilimitado, tá vendo aqui a diagonal? Todo movimento diagonal é um movimento ilimitado. É para a direita, então você sabe que é uma call, só que ele está indo para baixo, tá vendo? Tá indo para baixo? Então é uma venda. Toda venda vai ter essa característica de prejuízo ilimitado e compra lucro ilimitado. Aqui embaixo, a linha diagonal tá para cima, então é compra, e tá para o lado esquerdo, então é put. Então é compra de uma put, ou seja, titular de uma opção de venda. Do lado, essa outra aqui, a diagonal tá para baixo, do lado esquerdo. Para baixo é venda, para o lado esquerdo é put. Venda de put, a pessoa está lançando uma opção de venda. Olha como que fica fácil se você entende essas regras. Eu tive que pensar nessas regrinhas para explicar para a pessoa que eu tive de ensinar e eu achei bem simples. Então, por exemplo, você abre o Profit aqui, você consegue ver fácil. Esse gráfico está bem feio do Profit, tá? Devia estar com um pouco mais de zoom para ficar proporcional. Ó, vou fazer ele ficar proporcional alterando o prêmio aqui. Vou pôr R$10 de prêmio. Pronto. Como você pode ver aqui, o movimento ilimitado, que é a diagonal, isso aqui que é a diagonal, ó, é a linha inclinada aqui, tá para o lado esquerdo. Então você já sabe que é uma put e tá para baixo, então é venda, venda de put. E se você parar para pensar, o que acontece na venda de put? Para o lado esquerdo é a ação caindo. O que está acontecendo para o lado esquerdo? A linha está indo de maneira sem fim para baixo. Então ela dá um prejuízo ilimitado conforme a ação cai. Para o lado direito fica ali certinho o mesmo lucro sempre. Então é lucro limitado conforme a ação sobe. Olha como que fica fácil. Se você pegar qualquer gráfico aqui, você consegue responder. Por exemplo, esse outro que eu cliquei aqui no Google Imagens. Linha inclinada, ou seja, movimento ilimitado para o lado direito. Então é call para cima. Então isso aqui é a compra de uma call.
E isso então facilita bastante. Se você olhar já uma operação que envolve duas opções, também dá para você dar uma interpretada igual. Aqui, você vê que essa operação diferentona tem movimento ilimitado tanto para a direita quanto para a esquerda. Então é call ou put? É os dois. Exatamente. Essa operação é um straddle, que é comprar tanto calls quanto puts. Se o movimento ilimitado estiver para o lado do lucro, sempre vai ser uma compra de alguma opção. Para a direita call, para a esquerda put. Então aqui você vê esse resumo. E dá para a gente ir combinando opções e desenhando nesses gráficos. Aqui, por exemplo, tem umas operações que envolvem várias opções. Agora você já consegue ver e entender melhor onde dá lucro, onde dá prejuízo. E, por exemplo, vamos pegar de volta aqui, ó, esse aqui. Essa aqui, a linha de lucro ou prejuízo dividindo está aqui no meio. O que vai acontecer? Se tiver nessa parte central, você vê que está abaixo da linha do lucro. Então essa parte central é prejuízo e a parte lateral é lucro. O que significa isso? Se essa operação ficar no meio vai dar prejuízo, só que se a ação subir bastante vai dar lucro, se cair bastante dá prejuízo. Enfim, espero ter te ajudado. Isso aqui é uma mão na roda nas opções. Se você entende, facilita você interpretar, facilita você assistir outras aulas de outros professores, você ver livros e ajuda também você fazer provas. Se você estiver aí no mercado financeiro, vai precisar saber disso daqui. Então é isso, espero que tenha te ajudado. Se ajudou, clique em gostei que dá uma força pro canal. Se você for novo por aqui, se inscreva aqui embaixo, ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo. É isso, muito obrigado por estar aqui na minha presença até agora. Um grande abraço, meu amigo, e até o próximo vídeo.